Por que a motivação, então, é importante, gente? Porque não é um artigo de luxo. Quando a pessoa simplesmente trabalha para pagar boleto e acha que, gente, tem que fazer independente da motivação. Não, a motivação ela não é um artigo de luxo. Ela é um item fundamental para o desenvolvimento humano e para a garantia do bem-estar de cada pessoa. Por tudo isso que a gente já falou até agora. O bem-estar, ele tem sido cada vez mais estudado. Existe, sim, a ciência do bem-estar. E eu estou trazendo vários elementos dessa ciência para vocês aqui, tá? A gente não vai ficar dando bibliografia, referência, até porque senão a gente... Imagina, um curso que eu fiz acho que foram 120 horas, como é que eu vou trazer isso para um curso de 16 horas? Não tem como a gente trazer tanta coisa pesada, mas existe a ciência do bem-estar, a motivação é um dos elementos e a gente vai trabalhar de como é que você aumenta a sua motivação, porque isso vai elevar também a sua sensação de bem-estar. E quando você eleva a sua sensação de bem-estar, você aumenta a sua motivação. Olha só, gente. E aí, com isso, o que você faz? Você tem cada vez mais energia para fazer o que tem que ser feito e chegar nos seus objetivos. Alinhamento entre pensamentos, atitudes, comportamentos e objetivo. Não é um artigo de luxo. Quando você não tem motivação, você consegue chegar nos seus resultados? Consegue. Assim como você também consegue nadar um rio acima contra a correnteza. Você consegue? Consegue. Só é muito mais difícil. Então, é você que escolhe qual é o caminho que você quer pegar. Exemplos que evidenciam a importância da motivação. Vocês viram o filme O Náufrago com o Tom Hanks, que é quando tem um acidente de avião, né? Tem um acidente de avião e ele acaba ficando preso numa ilha. Ele se mostra uma pessoa extremamente motivada ao longo de todo o filme. Uma pessoa que sofre um acidente e que fica presa numa ilha, ela tem duas formas de atuar, né? Ela pode, assim como Tom Hanks, fazer de tudo que está ao alcance dele para tentar mudar aquela situação. Não depende só dele mudar a situação, mas tudo que está ao alcance dele, ele vai fazer. Ou seja, ele vai se movimentar. Você vê aqui nessa foto, ele escreveu help bem grande lá atrás, né? Que é socorro, para se alguém passar ali poder enxergar. Ele faz fogueira de noite para que se passar algum barco possa ver, possa chamar, possa saber que ele está ali. Ele vai se virar para descobrir como é que vai se alimentar, como é que vai se proteger, como é que vai se cuidar. Ele tenta cuidar minimamente da saúde mental dele, ele cria lá o amiguinho dele, né, o Wilson. Ele cuida também da saúde física dele, então ele tem um momento que é até super difícil para mim de assistir, que ele arranca o próprio dente, porque ele está com uma inflamação horrorosa. Enfim, é uma pessoa motivada. Eu tenho certeza que ele estava totalmente fora da zona de conforto dele, mas ele se colocou como protagonista da solução que ele precisava buscar e tudo que estava ao alcance dele para mudar essa situação desconfortável, ele fez. Até que, eventualmente, graças a Deus, ele realmente foi resgatado e reinserido na sociedade. Existem pessoas que em situações muito parecidas com a que ele viveu, sentariam na praia, olhariam para o mar, olhariam em volta e, meu Deus, e agora? O que eu faço? E ficariam totalmente apáticas, paralisadas, morreriam de fome porque não seriam capazes de buscar alimento, morreriam de frio, porque não seriam capazes de procurar abrigo, de saber como é que faz uma fogueira só tendo palitinho ali. Eu não faço a menor ideia, mas se precisar descobrir, a gente vai descobrir como é que faz. Então, são pessoas que ficam ali, esperando para serem resgatadas, mas colocando a responsabilidade do resgate na mão de terceiros. Que, claro, sim, os terceiros são importantes, senão não acontece o resgate. Mas eles ficam ali, parados, inertes, esperando. Então, são duas formas muito diferentes de você lidar com a mesma situação. A motivação, ela
nessa situação de desconforto, é uma motivação pela sua própria sobrevivência, fez com que ele se movimentasse de várias formas até que gerasse o resultado. Uma outra pessoa que ficasse ali parada, talvez não conseguisse sobreviver tanto tempo e, por isso, acabaria não sendo resgatada. Ou até seria, mas aí é você colocar as suas chances na mão da sorte totalmente aleatória. Aí é com você, se você quer deixar a sua vida na mão da sorte, né? Eu não acredito muito em sorte. Eu acho que a gente tem que aumentar cada vez mais as nossas chances de ter sorte. Essa segunda figura é uma mulher no fundo do poço. E não sou eu, graças a Deus, vocês podem ver que ela também tem cabelinho escuro, tem olho verde, mas não sou eu. Mas eu gosto muito dessa foto, porque eu já me senti assim em vários momentos na minha vida. Aquele momento em que você está assim, no fundo do poço, extremamente desmotivada, infeliz, insatisfeita no seu trabalho e você está no fundo do poço. Você olha para cima, você vê a luz, você sabe que ali em cima é uma situação diferente e muito melhor da que você está aqui. E nesses momentos em que eu estive no fundo do poço, lembra que eu falei com vocês? Eu percebi estratégias diferentes. É claro que isso vem tudo com a maturidade, com a experiência, mas hoje eu percebo que existia, e não é uma coisa pensada, tá? Hoje eu percebo o que aconteceu no meu passado e eu percebo muito isso quando eu vejo clientes dessa forma também. Mas não é uma coisa intencional e tão racional, principalmente quando está acontecendo e você está no meio do furacão. Quando você está no fundo do poço, você tem a possibilidade de simplesmente ficar lá, olhando, esperando que alguém te resgate. Então, você está lá, infeliz no seu trabalho, desmotivada, achando que não é reconhecida, achando que sua vida não tem propósito, que sua vida profissional não tem propósito, que não faz o menor sentido você estar lá, que não faz diferença você estar lá, que você está se dedicando demais e não está tendo resultado, e você só reconhece isso, se sente cada vez mais infeliz e espera que alguém te resgate. Você espera que, de alguma forma milagrosa, venha alguém e te faça uma proposta de emprego melhor, ou te reconheça e te dê algum subsídio diferente, ou mude você de equipe. Você está lá, esperando ser resgatada. Em alguns momentos, eu percebo que na minha vida eu fiquei, sim, de vítima no fundo do poço, esperando a missão resgate. Em outros casos, por pior que a gente se sente, sem motivação, sem se sentir reconhecido, a gente começa a fazer movimento. E peraí, se não dá para fazer assim, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer de diferente? Posso buscar outras oportunidades? Posso dar visibilidade do meu trabalho? Posso alinhar com a minha liderança? O que eu posso fazer qual é a expectativa dele em relação aos meus resultados? Posso tomar atitude diferente em relação à minha equipe? Posso tentar descobrir qual é o meu propósito e trazer esse propósito para o meu dia a dia de alguma forma? Enfim, parar de depender de outras pessoas e começar a eu mesma querer me resgatar do fundo do poço. O que eu percebia é que quando eu mesma começava a fazer esse movimento, em algum momento chegava alguém e me resgatava. Só que não é justo eu olhar para trás e falar: ah, fulano me tirou do fundo do poço. Não, porque se eu não tivesse me movimentado, fulano não teria chegado e não teria reconhecido o meu trabalho, não teria aparecido aquela oportunidade de emprego diferente, as coisas não teriam acontecido. Fulano só foi capaz de aparecer e me resgatar porque eu me movimentei e eu gerei uma motivação, sabe-se lá de onde, que o fundo do poço fosse cada vez mais raso. E aí a pessoa conseguia chegar lá e me resgatar. É a mesma coisa do náufrago. Então, assim, chegou no final alguém que resgatou ele? Sim, chegou. Mas só chegou por causa de toda a jornada dele, tudo que ele fez para se manter até lá e chamar a atenção de outras pessoas que pudessem operacionalizar a missão resgate. Então, essa é a importância da motivação. Quando a gente acha que as coisas estão
muito difíceis e dá vontade de entrar numa concha e se esconder do resto do mundo, é quando a gente mais precisa desenvolver, criar e nutrir a nossa motivação. Muitas vezes a gente se diz uma pessoa motivada quando está tudo bem. Quando você está no emprego legal, quando você se sente bem em relação ao que você está fazendo, quando você está sendo reconhecido. E aí, sinceramente, é fácil ser motivado, porque está tudo acontecendo muito bem. Qual é o desafio? Você continuar fazendo isso numa situação adversa, quando você está como um náufrago, quando você está no fundo do poço. Aí sim, quando tudo fala para você parar, se encolher e esperar, é que você precisa desabrochar e gerar a sua motivação, gerar o seu próprio movimento para fazer com que essa situação se transforme a seu favor. Essa é a chave da motivação. E é por isso que a motivação não precisa estar necessariamente conectada com alegria, empolgação. Não, a alegria e a empolgação elas vão vir muito mais nas condições boas, quando você está motivado, porque tudo promove essa sua motivação. Mas você precisa ainda mais de motivação quando a situação está ruim, porque é isso que vai fazer com que os seus períodos de fundo de poço, os seus períodos de náufrago, sejam cada vez mais curtos e você consiga se resgatar cada vez mais rápido, tá? Gente, isso é muito, muito, muito importante e é muito importante que vocês reconheçam no seu dia a dia como é que você está agindo em relação ao seu momento, se você está sendo protagonista ou se você está sendo coadjuvante. Então, agora, eu queria que você parasse um minuto e escrevesse aí 3 situações na sua vida passada. Vamos fazer esse exercício juntas agora. Eu quero que vocês escrevam pelo menos 3 momentos na sua vida passada, pode ser na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. De preferência na vida profissional, mas se você quiser trazer a vida pessoal para cá, não tem problema. Em que tinha um desafio na sua frente, tinha um obstáculo. Qualquer pessoa normal teria sido ok desistir daquele objetivo por causa do obstáculo. Você mesma, quando olha para a sua história, fala assim, caraca, putz, não é... eu poderia ter desistido, mas por alguma razão você não desistiu. E você foi lá e gerou energia, gerou motivação, buscou sei lá eu da onde e conseguiu vencer esse seu obstáculo para chegar no seu objetivo, tá? Então, eu quero que você lembre aí de 3 momentos em que você se sentiu no fundo do poço, que você se sentiu como se fosse um náufrago e que foi você que se colocou em movimento para gerar sua própria motivação e operacionalizar o seu próprio resgate. Por mais que alguém tenha vindo te ajudar nessa missão resgate, você percebe que isso só foi possível porque você se colocou em movimento. Você consegue pensar em 3 situações em que isso acontece? Da mesma forma, eu quero que você pense em 3 situações, de novo, pode ser da sua vida pessoal ou da sua vida profissional, preferencialmente da vida profissional, mas não tem problema se você quiser lembrar de momentos pessoais, em que você se sentiu coadjuvante, em que você estava mal, que você estava no fundo do poço, que você se sentiu uma náufraga e que você simplesmente sentou e esperou que alguém viesse te socorrer, que alguma coisa acontecesse a seu favor. Pensa nesses 3 elementos, né, nesses 3 eventos. Ao todo, você vai ter 6 eventos. 3 eventos em que você se movimentou, em que você foi protagonista, e 3 eventos em que você foi coadjuvante. E eu quero que agora você se reconecte com cada um desses momentos e perceba como você se sentia diferente em cada um deles e como vencer cada um desses objetivos teve um sabor diferente quando você foi protagonista e quando você foi coadjuvante. Como você se sentiu mais forte quando você foi protagonista e
gerou sua própria motivação, apesar de todos os caminhos contrários e adversidades que tenham aparecido, mas como isso te fortaleceu e como coadjuvante, você se sentiu mais fraca, mais apática, mais... tá, enfim. Eu quero que você veja quais foram os sentimentos que você teve em cada uma dessas situações. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar aqui é que existem crenças que são colocadas na nossa cabeça desde a nossa infância, né? São frases que são repetidas dias e dias na nossa vida e que, sem perceber muito, a gente começa a assumir essas frases como se fossem verdades absolutas, e são verdades que, na verdade, nem são tão absolutas assim, e que muitas vezes enfraquecem e limitam o nosso crescimento. Uma dessas frases é que o sofrimento nos fortalece, como se... Você já ouviu isso? O sofrimento te fortalece. Como se sofrer por uma determinada situação, como se sentir no fundo do poço, como se sentir uma náufraga em algum momento, fosse te fortalecer. E a verdade é que o que te fortalece não é o sofrimento em si, mas é a forma como você lida com aquele sofrimento para gerar uma solução. Não é o sofrimento em si, mas o que você faz a partir daquele movimento, daquele sofrimento. Então, se a gente volta para cá e se você está sofrendo porque está numa ilha perdida, ou se você está sofrendo porque você está no fundo do poço, e você senta e espera, isso não vai te fortalecer. Você vai morrer ali. É isso que vai acontecer. Não vai te fortalecer. Agora, se você assume um papel de protagonista, você começa a ativar sua criatividade, fazer coisas que você não sabia nem que era capaz de fazer para gerar resultado, para buscar alguma solução que você não sabe de onde vai vir. Isso é que te fortalece. Tudo que você gera nesse movimento passa a fazer parte de você. São coisas que você antes não tinha pensado, você antes não tinha nem cogitado, você antes não sabia nem que era capaz. E agora você sabe que você é capaz. E é legal quando você tem esses eventos registrados, porque quando você se sentir pequena, quando você se sentir desmotivada, quando você sentir que você não é capaz, vai lá, lembra desses elementos, desses eventos em que você foi protagonista. Lembra que em algum momento você já fez alguma coisa que você achava que você não tinha força suficiente, que você achava que você não ia dar conta. E você conseguiu dar conta. E se você conseguiu daquela vez, você vai conseguir agora também. Então, perceba que existem momentos em que você se sente mais protagonista e existem momentos em que você se sente mais coadjuvante. E não se iluda. Todos nós temos na nossa vida momentos de protagonista e momentos de coadjuvante. Ninguém é protagonista 100%, tá? Não existe isso. Então tá tudo bem. Não se sinta mal por reconhecer momentos em que você foi coadjuvante. Tá tudo bem. E você vai crescer muito mais se você reconhecer os seus momentos de coadjuvante e perceber o que você poderia ter feito de diferente naquele momento, do que se você quiser negar esses momentos, tá? Então, perceba os momentos que você foi protagonista e coadjuvante. Perceba o quanto você se sentiu diferente em cada um desses momentos e perceba o que você aprende com isso e pode trazer para o seu momento atual, para que hoje você se torne protagonista da sua própria história e seja capaz de criar sua própria motivação. O que precisa, o que tinha naquele momento de protagonista que de repente agora está faltando? O que você pode fazer para trazer esse elemento para cá? Beleza? Conseguiram perceber a importância de reconhecer esses elementos no passado?